está no meu coração que a partir desse sábado, começarmos a ministrar sobre a igreja, mais uma vez, relembrando, né, e ampliando um pouco mais sobre a nossa convicção sobre o que é a igreja e o que Deus espera de nós como igreja, mas também, com a graça de Deus, eu quero falar um pouquinho da nossa visão para o futuro, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, o que Deus espera de nós, e o que eu creio, né, que é o caminho que nós devemos trilhar como igreja. Qual é a visão de Deus para nós? Mas hoje, Deus colocou no meu coração de falar sobre a igreja no caminho. A igreja no caminho. Eu acho tão interessante ter uma igreja no Brasil, de um amicíssimo meu, pastor Adenilson, que quando ele plantou a igreja, o nome escolhido foi Comunidade do Caminho. E é tão interessante esse nome porque refere a uma verdade linda de Deus para a igreja no caminho. É interessante porque a igreja cristã ao redor do mundo, ela é detentora de muitas tradições. Há tradições milenares no meio da igreja. Há tradições que remontam a séculos. Algumas são boas, bíblicas. Outras, pelo contrário, foram criadas por homens e que servem, na verdade, às vezes para conter ou para até impedir o avanço da igreja. Mas o avanço da igreja está no cerne da sua missão, da missão que recebeu de Deus. A igreja só pode avançar, a igreja só pode realmente crescer, e quando eu digo crescer aqui, em todos os sentidos, se ela viver a missão que foi dada por Deus. A igreja recebeu uma missão, e se ela não voltar à essência desse chamado, ela não pode avançar, ela não pode prosseguir, ela não pode romper. As palavras de Jesus aos discípulos, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, traz a indicação dessa igreja que avança. Porque ele não disse: as portas da igreja prevalecerão contra os ataques do inferno. E hoje, de certa forma, a gente vive meio assim: o diabo me ataca, mas eu me defendo, eu escoro, eu estou me defendendo, e a igreja, de certa forma, também, a gente está contendo os ataques de Satanás. Mas Deus, nas palavras de Jesus, revela que a vontade de Deus é que a igreja ela progrida, ela vá para frente, ela avance, porque os portões do inferno é que não vão prevalecer contra a igreja. Significa que é uma igreja que não se estagna, ela não para, ela continua, ela avança. Essa é a vontade de Deus e essa é a mente de Deus. E é interessante porque a igreja já foi chamada de o caminho. Lá em Atos 24, 22, nós encontramos esse texto dizendo o seguinte: determinado rei foi ver o apóstolo Paulo e examinar a questão. O nome dele era Félix. Ele disse: então Félix, que era um governador, disse: havendo ouvido estas coisas, ou seja, a pregação de Paulo e acerca do evangelho, diz assim: lhes pôs dilação dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ele comparou a pregação do evangelho e a igreja que tinha nascido, chamando de caminho. Tomando logo de cara essa figura, o caminho serve para quê? Para sentar na beirada e dizer assim: sentado à beira do caminho. Não é natural ver pessoas assentadas no caminho. O natural do caminho é ver pessoas caminhando, pessoas em movimento, pessoas que vão, pessoas que prosseguem, pessoas que de fato avançam, que elas vêm de um lugar e elas vão para outro lugar. Mas infelizmente a tendência do ser humano é acomodar-se. E é por isso que nós vemos também muitas casas nas beiras dos caminhos. Não é?
Nós vemos casas, nós vemos abrigos, nós vemos um monte de coisa na beira do caminho. A tendência do ser humano é de se acomodar. Mas, em se tratando de nós como cristãos e como igreja, nós não devemos nos acomodar. Sabe por quê? Porque Deus trata com o comodismo. E quando Deus começa a tratar com o comodismo na vida do povo dele, o negócio fica punk. O negócio fica difícil. E eu queria falar um pouquinho sobre alguns exemplos de como Deus tratou com o comodismo ao longo da história. A primeira coisa que Deus faz ao tratar com o comodismo, Ele muda as circunstâncias. Porque geralmente as circunstâncias favoráveis é que levam as pessoas ao comodismo. Geralmente as pessoas se acomodam, têm a tendência de se acomodar mais quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando nada lhe oferece perigo. Aí vem a comodidade. Quando algum momento de sua vida existe um certo conforto naquilo, então a pessoa ela quer ficar. Mas quando Deus deseja que nós avancemos, Ele então muda as nossas circunstâncias e muitas vezes Ele permite que essas circunstâncias mudem. E muitas vezes essas mudanças, elas são para trazer hostilidade na nossa vida, para trazer desconforto na nossa vida. E eu gosto muito disso, queridos, porque nós temos a ilusão de que Deus tem um compromisso com a nossa felicidade. Não é? Essa é uma ilusão do cristianismo moderno. Não existe essa pregação no nascimento da igreja, de que Jesus, vem para Jesus que Ele vai te fazer feliz, vem para Jesus de que Ele vai mudar a sua sorte, no sentido de que você vai agora viver feliz para sempre. Isso é uma invenção moderna. Pelo contrário, os cristãos que se convertiam sabiam muito bem aonde que eles estavam entrando. Eles sabiam que haveria perseguição, eles sabiam que haveria dificuldade, eles sabiam que o cristianismo não era popular. E a pregação, na verdade, ela era diferente, ela era: sejam ousados, não parem de testemunhar, ainda que isso custe a vida de vocês. Não foi assim que Paulo se converteu diante de uma palavra dessa, né? Ele teve uma visão daquela luz que derrubou ele do cavalo, ele ficou cego, foi para Damasco, e aí lá naquele lugar ele recebeu a visita de Ananias, quando Deus na verdade antecipou, falando que Ananias viria vê-lo. Ananias veio, falou com ele e orou por ele. Mas é interessante que a mensagem de Deus através da vida de Ananias foi: diga para Paulo o quanto ele ainda vai sofrer por causa do meu nome. Agora imagine que você não conhece Jesus, e de repente chega um evangelista na sua casa e diz assim: eu quero que você saiba que você ainda vai sofrer por causa do nome de Jesus. Como é que você receberia essa mensagem? Pois é isso. Nós temos um compromisso, né? E achamos que Deus tem um compromisso com a felicidade, mas isso não é verdade. E aí veja bem, o povo de Israel foi levado para o Egito na época porque José estava lá como governante do Egito. Então ele traz o povo, 79 pessoas, para morar com ele. E ali eles fazem a sua casa. Foi dado para eles a melhor terra do Egito para eles morarem. Eles se multiplicaram. Algum tempo depois de José ter morrido, o que acontece? O rei começa a escravizar aquele povo. E esse processo dura ainda por 430 anos. 430 anos de escravidão. Quando Moisés vem para libertar o povo, ele vem com a promessa da terra prometida. A terra que mana leite e mel, uma terra abundante, uma terra para onde Deus os levaria. E assim, queridos, porque eles estavam debaixo de escravidão,
eles estavam sofrendo, eles estavam estava tendo uma vida difícil. Então eles se abrem para aquilo que Deus queria fazer para eles. Você acha que se eles estivessem vivendo regaladamente, vivendo bem naquele lugar, Moisés chegasse e falasse: olha, vem, eu vou levar vocês, Deus mandou para a terra que Ele prometeu. Você acha que eles iriam? Então Deus nos conhece muito bem. E porque Ele tem o melhor para nós, porque o Egito não era um lugar de habitação, era um lugar de transição, era um lugar de passar um tempo, era um lugar onde que Deus usou para trazer segurança para que a nação crescesse e se tornasse grande, e depois assim pudesse trabalhar com essa nação. E aí, queridos, no meio da escravidão, Deus vem e traz e quebra aquela escravidão para levá-los a um outro lugar. Mas primeiro teve que vir escravidão, teve que vir sofrimento, para que eles fossem incomodados. A Escritura diz que Deus ouviu o clamor do povo, que sofria debaixo do chicote dos egípcios. E quando Ele ouviu, quando eles oraram, quando eles clamaram a Deus, Deus então respondeu à sua oração e trouxe livramento e os levou a outro lugar. Mas enquanto eles não se sentiram incomodados, enquanto eles não foram hostilizados pelas circunstâncias, eles não se moveram, nem sequer para clamar, nem sequer para orar. Na igreja, no Novo Testamento, porque isso foi um exemplo do Antigo Testamento, existem vários outros, mas já no Novo Testamento nós encontramos a igreja que nasceu, recebeu no Pentecoste o Espírito Santo, prosperou, ganhou muita gente para Jesus, mas ficou em Jerusalém, ficou ali naquele lugar, não cumpriu a palavra que Jesus havia dado, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Eles ficaram ali, retidos, parados, naquele lugar. O que aconteceu com eles? Deus permitiu perseguição. Houve perseguição sobre a igreja. Perseguição tão terrível que apenas os 12 ficaram em Jerusalém. Todos os outros debandaram. Mas debandaram de que maneira? Eles foram para fora de Jerusalém. E ao irem, eles foram proclamando o Evangelho de Cristo. E a igreja assim foi avançando. Daí nasceu a igreja de Antioquia, que depois se tornou um polo missionário da igreja. E foram nascendo outras igrejas a partir dessa perseguição. Toda vez que nós nos acomodamos, Deus envia algo para nos inquietar. Como eu disse, muitas vezes são as circunstâncias. E às vezes, queridos, nós não entendemos isso. Existem momentos, existem dias que são dias atribulados. Mas eles não são atribulados porque é o diabo que está querendo te pegar. Eles não são atribulados porque, eu estou azarado, né? Ô azar, não é? Não, eles estão atribulados muitas vezes porque Deus está querendo falar com você. Ele está querendo levar você a se mover. Ele está querendo levar você à oração, querendo levar você à palavra, querendo levar você a entender o propósito dele para a sua vida. Porque infelizmente, queridos, muitos de nós só nos lembramos quando nós sofremos. Só nos lembramos de nos voltar para Deus quando as coisas parecem estar saindo do controle. Mas Deus, queridos, por nos amar, Ele trabalha não apenas na mudança das circunstâncias. A mudança das circunstâncias, na minha opinião, é a última instância. É quando nós já não ouvimos, é quando nós já nos endurecemos. Então, Deus também, Ele se move, né? Ele trata com o nosso comodismo através da mudança interior. As circunstâncias, elas mudam o nosso exterior e aí nos tocam, e por isso nós somos levados a buscar a Deus. Mas quando há uma mudança interior, então essa é a vontade de Deus, na verdade. O desejo de Deus é que antes dele ter que lidar com as coisas externas, ele lide conosco por dentro. Ele fale conosco lá dentro e Ele transforme dentro de nós aquilo que precisa ser transformado. E é interessante porque essa mudança interior, ela vem por uma ação direta de Deus, ou ela pode vir quando você recebe uma visão, ou quando você recebe uma revelação,
ou quando você recebe ensino das Escrituras. A ação direta de Deus, eu vou dar um exemplo para você. Em Neemias, na história de Neemias, nós encontramos Deus agindo dentro. Neemias estava lá, o povo tinha sido escravizado, não é? E ele estava servindo o rei que tinha levado esse povo todo para a escravidão. Ele era copeiro do rei e ele servia ao rei com excelência. Um dia chegaram seus irmãos de lá de Jerusalém e ele foi conversar com seus irmãos e os irmãos lhe deram uma notícia. Essa notícia foi suficiente para Deus começar a trabalhar dentro de Neemias. Eles disseram, e ele perguntou: como está a cidade? Como está a cidade de Jerusalém? E eles então disseram: ela está arrasada, ela está destruída. As portas foram derrubadas, os muros estão rachados. Quando ele ouviu essa notícia, ele se entristeceu profundamente. E essa tristeza o levou ao jejum e à oração. Isso foi tão marcante na vida dele, isso afetou tanto a vida dele, que ele não teve nem como esconder do rei. Como copeiro, ele tinha servido ao rei sempre com um sorriso, sempre com disposição, mas naquele dia ele estava angustiado. E o rei perguntou: o que está havendo, Neemias? Você nunca apareceu diante de mim com esse semblante? Ou seja, aquilo mudou algo dentro dele. Aquela notícia gerou um buraco dentro dele, uma tristeza no coração dele, uma inquietação no coração dele. E essa inquietação o levou ao jejum, o levou à oração, o levou a buscar, o levou a se inquietar. E aí, queridos, quando eles foram, quando o rei então o confrontou, né, entre aspas, com aquilo, ele pôde falar do que estava acontecendo. Olha, o meu coração está angustiado. Como que eu posso ter paz se a cidade dos meus pais está destruída? Como eu posso? Deus colocou aquilo no coração dele. Foi Deus que trouxe naquela notícia e fincou o dedo lá dentro do coração dele e começou a inquietar, a incomodar o coração dele. Olha aqui, ó. E aquilo fez com que ele tomasse uma atitude, uma posição. E aí quando nós lemos a história de Neemias, que tremendo, como Deus move o coração do rei com os recursos, o que Neemias enfrenta na reconstrução. E Neemias se torna um exemplo e um modelo, queridos, de restauração, de renovação espiritual. Quando no livro de Neemias nós vamos encontrar os elementos, né, da restauração, da transformação, do renovo, né, desse movimento, né, de alguém que não consegue ficar parado, não consegue ficar indiferente a nada. Então, Neemias é esse símbolo de restauração espiritual. Mas nós encontramos também Pedro, né? Pedro estava num terraço fazendo a obra de Deus e tinha ido lá para Jope, né? Deus já tinha feito muitos milagres através da vida dele e tudo mais, mas ele subiu lá para um terraço, estava esperando o almoço ficar pronto e de repente ele tem uma visão. E nessa visão, um lençol se abre e ele vê animais de todos os tipos e Deus fala com ele: mata e come. E ele diz: não, Senhor, como que eu vou comer animal que não é santificado? Eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca, como é que eu vou colocar agora? E essa visão se repetiu 3 vezes. Se você tiver o mesmo sonho 3 vezes, não vai te dar uma perturbação, não? Agora imagine uma visão, assim, visão mesmo. Você enxergar uma visão 3 vezes. Não vai te gerar um incômodo no seu coração, não? De que Deus quer falar alguma coisa com você? Pois Pedro teve uma, ele insistiu. Na segunda, ele falou a mesma coisa. Na terceira, falou a mesma coisa. Aí Deus vira para ele e fala assim: olha, pois não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Então é o seguinte, vai chegar 2 homens aqui te procurando, você vai com eles. E Pedro foi. Levou consigo algumas testemunhas. Chegando aonde estes homens o levaram, ele chegou na casa do centurião Cornélio, que era um romano, com os quais os judeus não podiam ter comunhão.
Chegando lá, ele começou a falar de Jesus, porque Deus tinha dado a Cornélio uma visão e falado com ele, olha, um anjo apareceu para ele e falou assim, olha, suas ofertas, suas orações estão sendo ouvidas, vai lá em Jope, na casa de Simão o curtidor, procura por Pedro, traz Pedro aqui porque ele vai falar para vocês tudo o que vocês precisam saber. Quando Pedro então começa a falar, veio o Espírito Santo sobre eles, eles foram batizados no Espírito Santo. E Pedro vira então, como nós podemos negar para esses o batismo, se eles receberam o dom do Espírito Santo como nós recebemos no princípio? Então ele batiza aqueles homens, eram mais de 100 pessoas. Quando ele chega de volta em Jerusalém, o que os irmãos de Jerusalém mandam fazer? Mandam chamar Pedro e falam assim, que história é essa de você ir na casa dos gentios? E o que Pedro fala com eles? Pedro diz, olha, eu entendi que os gentios também precisam ouvir a salvação, precisam ouvir o evangelho. Até então, queridos, mesmo tendo recebido de Jesus a instrução, eles mantinham o evangelho dentro apenas do meio deles, eles estavam estagnados, eles estavam parados, eles estavam acomodados. Foi preciso uma visão, foi preciso Deus levar lá, foi preciso Deus falar dessa forma, para que ele pudesse mudar esse entendimento, este conceito. Mas mesmo assim, a igreja de Jerusalém, ela continuou estagnada. Por isso Deus levanta Antioquia, com uma visão de uma igreja que avança. E ali o evangelho começa a avançar, e a avançar, e a avançar. Então, queridos, Pedro, mesmo ele pessoalmente tendo convicções que o impediam de avançar, Deus trouxe para ele visões e quebrou lá dentro dele, aquela convicção errada, aquela convicção religiosa. Então, muitas vezes, aquilo que nos prende tem até ar de santo, porque ele disse, eu não vou comer coisa imunda. Né? Você fala assim, poxa, o cara está querendo se separar para Deus, a intenção dele é muito boa. Só que ele estava indo contra Deus, contra a vontade de Deus. Ele não estava percebendo que aquela tradição, que aquele princípio que ele recebeu, já tinha passado e que Deus estava fazendo algo novo. Que Deus estava trazendo uma nova revelação. Deus precisou chacoalhar, Deus precisou mostrar lá no coração dele que havia algo novo, que ele precisava abrir os olhos, que ele precisava romper aquilo. Muitas vezes, queridos, nós ficamos estagnados na nossa vida, como indivíduos e como igreja, porque ficamos em volta de tradições mortas, em volta de práticas mortas, de coisas que já passaram, que precisam ser renovadas, que precisam ser reavivadas, verdades que precisam ser, muitas vezes, trazidas de uma forma diferente, ou novas maneiras de praticar aquela mesma realidade, aquela mesma verdade. Isso quando também, às vezes, existem conceitos e convicções que são erradas, que impedem a ação do Espírito de Deus, que são fruto do comodismo, que são fruto de uma mente religiosa, que fica apreendida ou presa na sua rotina, na sua coisinha, no seu gostoso, né? Aquela coisinha gostosa. É tão bom quando nós recebemos uma ação direta de Deus na nossa vida e assim podemos mudar e ser transformados. Mas não é apenas assim, queridos, porque às vezes nós podemos esperar, né, que Deus faça da mesma forma, que Ele dê uma visão, que um anjo apareça e a gente... Mas não é só assim que Deus fala. Deus também, Ele fala no nosso interior, Ele muda no nosso interior, através da revelação e o ensino das Escrituras. E o apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, ele começa então a colocar de uma forma muito clara, não é, acerca da igreja e da natureza da igreja, que ela precisa avançar, que ela não deve ficar acomodada, que ela precisa ir além, Em Romanos 12, no verso 1, esse texto que nós tanto conhecemos. Não vos conformeis com este século. O que é conformar? Conformar é tomar a forma, ou a forma, é se adequar. Você já viu, né, massa de bolo, quando você coloca, né? Ela vai esparramando, né, e entrando nas curvinhas e fazendo, né, a forma certinha. Por quê? Tem como você colocar na forma uma coisa dura?
Ter até que tem, só que a forma tem que ser mais dura do que a coisa. Paulo está dizendo que nós não devemos tomar a forma desse mundo. Ou seja, nós não podemos ser moles, macios, ao ponto de nos acomodar à maneira de viver, à maneira de ser desse mundo. E olha, queridos, constantemente nós somos pegos na mesma realidade. Constantemente nós avançamos o limite e nos pegamos correndo atrás do vento, correndo atrás da vaidade, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas que ficam e perecem nesse mundo, perdendo o alvo. Constantemente perdemos. Por quê? Porque nos conformamos. Permitimos que o mundo molde os nossos conceitos, os nossos valores. Mas esse aviso já há tanto tempo atrás já nos alertava, dizendo: não tomem a forma desse mundo, não se adequem à maneira de pensar deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mudem a sua maneira de pensar, entendam o propósito de Deus para as suas vidas, absorvam aquilo que Deus preparou para vocês. Porque é isso, queridos, que vai fazer com que você continue em constante progresso e mudança. Porque quando Deus nos transforma, quando somos transformados pela nossa maneira de pensar nas Escrituras, a nossa vida não fica mais a mesma. Nós não paramos de crescer. Porque Deus tem sempre algo novo para nos falar. E Deus está sempre nos purificando. Porque se nós achamos que porque nós não matamos, não roubamos, não mentimos, já está bom, nós estamos equivocados. Porque a vida cristã, ela deve ser, como diz a Escritura, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus quer que nós sejamos conduzidos na nossa maneira de viver até a perfeição. Ou seja, quanto mais nós absorvermos da palavra, quanto mais nós vivermos de Jesus em nós, mais seremos transformados. E coisas mínimas, queridos, que hoje talvez para você não faz diferença, é indiferente, mas para Deus faz diferença. Mas à medida que você vai entendendo, aquilo então se torna para você grave, porque você entendeu. Você entendeu. Você entendeu. E quando você entende, quando isso se torna uma revelação, quando isso se torna um entendimento, então você muda. Você muda. E essa mudança na vida cristã, ela precisa ser constante. Ela precisa ser diária. Em Efésios, no capítulo 4, Paulo também diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Como é que é? Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo está dizendo que a vontade de Deus é que nós cresçamos em tudo. Em tudo. Todas as áreas da nossa vida, tudo que nos envolve, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o nosso relacionamento interpessoal, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os nossos filhos, o nosso relacionamento como cidadão, tudo, como igreja, tudo. Deus quer que nós cresçamos em tudo. Mas mesmo assim, queridos, nós continuamos cantando, né, o melô da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Pirada da cabeça, doida. Uma desculpa para quem não quer mudar. E olha, queridos, infelizmente por algum tempo eu usei essa desculpa. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. É verdade que existem coisas sobre nós que não vão mudar, porque Deus criou, foi assim que Ele fez. Mas nós não podemos confundir as coisas. Existem muitas coisas em nós que precisam mudar, que devem mudar. Se eu desejo viver aquilo que Deus planejou para mim, eu preciso parar de cantar o melô da Gabriela.
eu preciso parar de acreditar nessa mentira. E crer que Deus é poderoso para me transformar. E me entregar a Ele para ser transformado. E permitir que Ele me transforme. E ver a minha volta, nos meus relacionamentos, nas circunstâncias, na igreja onde eu estou, que é um lugar, que é um momento que Deus escolheu para me transformar. E olha, queridos, mais e mais, cada vez mais nós vamos encontrando pessoas avessas à transformação. Avessas à transformação. Que são capazes de tudo para escapar. Elas escapam do casamento, elas escapam da amizade, elas escapam da igreja. Quando começam a ser apertadas, quando começam a evidenciar o caráter e ser tratada, aquela coisa, vai embora. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Para que possais progredir cada vez mais. E você sabe, queridos, que eu fico incomodado, às vezes até a nossa oração, ela fica estagnada. A gente estagna na fórmula, e a gente ora aquela fórmula o tempo todo, as nossas repetições, se torna uma reza, se torna uma... Eu fico incomodado com isso, eu estou falando da minha vida, né? Como nós precisamos entender que tudo, nós precisamos progredir. E esse progresso, ele só pode acontecer quando nós deixamos Deus falar conosco. Quando nós fazemos a pergunta difícil: Deus, o que precisa ser mudado em mim? O que está me impedindo de crescer, Senhor? O que está me impedindo de crescer? O que está me impedindo de crescer? O que está me impedindo de progredir? Nós precisamos perguntar isso como igreja. O que é que tem nos impedido? Será que nós estamos acomodados? Será que você está acomodado? Ah, tá bom, né? A gente tem um lugarzinho para reunir, né? O pastor chega lá, a banda já está lá, né? Já tem até os homens que estão fazendo cafezinho, né? Tem as crianças e tal. Então tá gostoso, tá bom. Vai lá, ouve mensagem, volta para casa, né? Glória a Deus. Mas nada muda. Será que isso não é sinal de comodismo também? Porque se nós cultuamos a Deus, se nós entendemos que somos igreja, mas a nossa vida não continua mudando, então nós precisamos reconsiderar, nós precisamos rever, nós precisamos repensar. O que está me impedindo de avançar? O que está me impedindo de prosseguir? Será que tem alguma coisa ainda me impedindo? Será que tem ainda algum resquício de uma experiência negativa, de algo que aconteceu comigo, que tem me travado, que tem me impedido? Irmão, está na hora de sacudir o jugo. Está na hora de sacudir o jugo. Está na hora de se levantar e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Mas eu quero falar com você, para encerrar, alguns sinais do comodismo, para ajudar você de repente a ver. O primeiro sinal do comodismo é a resistência à mudança. Quando alguma mudança para melhor é apresentada, sabe quando a pessoa já... falta de apetite para a oração, para a leitura da palavra, para a comunhão com os irmãos. Isso também significa comodismo.
a indiferença e a desvalorização da igreja. O que é indiferença? A indiferença é aquela atitude de alguém que não está nem aí. Se ouve alguém, ouve que alguém, né, talvez deixou de vir, ou deixou a fé, ou está na tábua da beirada, como dizia meu pai. Entra aqui, sai ali, não se importa, não quero saber. É indiferente. Indiferente à pessoa que está do meu lado, que se assenta comigo do meu lado na igreja. Indiferente à perdição que o mundo vive. Indiferente àquelas pessoas à sua volta, às quais você tem a oportunidade de falar do amor de Deus e não fala. Indiferente. Essa indiferença, ela chama comodismo. Você está acomodado, está tudo bem, está tudo bom. Do jeito que está, pode continuar. Pelo menos é o que você pensa. A autoexclusão. Quando alguém se exclui de tudo aquilo que... Por exemplo, a igreja, nós vamos fazer um acampamento. A pessoa se exclui. Ela não quer. Vamos fazer uma vigília. Não vou. Nós vamos passar o ano novo juntos. Não tem outro programa. Não estou dizendo que você não pode ter outro programa. Mas vez após vez você vai afastando. Você não quer ficar junto. Você não quer fazer parte. Você não se interessa por isso. Você se auto-exclui. Você vive no seu mundinho. Você não deixa ninguém entrar. Isso é comodismo. Significa que você não quer ninguém ameaçando, provocando você a mudar. A igreja, ela precisa ser a igreja no caminho. A igreja que vive no caminho, que anda no caminho, que realmente caminha. A igreja que é o caminho. Em que sentido? Que é como igreja que nós caminhamos em Cristo. Não existe outra caminhada, queridos, em Cristo que seja fora da igreja. Se engana quem acha que isso existe. Não existe. Você pode fechar os seus olhos? Querido Deus, é o Senhor que sonda os nossos corações. É o Senhor que sabe aquilo que está lá dentro. É o Senhor que vê dentro de nós como ninguém mais vê. É o Senhor que sonda os nossos corações. É o Senhor que sabe, Deus, quando nós estamos apáticos, indiferentes, cômodos, quando estamos vivendo em comodismo. Deus, e sabemos que essa não é a vontade do Senhor para a igreja, e por isso eu te peço agora, Pai, que venha falar ao nosso coração, ó Deus, e nos tirar da comodidade e provocar em nós, assim como Neemias foi provocado, assim como Pedro foi provocado, que ao soar, ó Deus, deste ensino nesta noite, o nosso coração seja tocado por ele, Deus, e algo surja dentro de nós. Se existe em nós comodismo, que haja, Senhor, nesse momento uma testificação do teu Espírito dentro de nós, nos mostrando, nos revelando, nos falando, para que haja conserto e transformação, para que haja mudança, Senhor, e assim possamos prosseguir, avançar, assim como diz a Tua palavra, não nos conformar com este século, mas progredirmos e crescermos em tudo em Cristo Jesus, que é o cabeça. Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus, que possamos ver famílias que crescem em seu relacionamento, maridos que crescem nos seus relacionamentos, esposas que crescem nos seus relacionamentos, na sua consciência do que é ser esposa, cidadãos que crescem como cidadãos, que se tornam pessoas melhores, cristãos que avançam na sua vida cristã, no seu testemunho de vida, na pregação e na manifestação do Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas.
pessoas. Pai, é isso que nós desejamos, uma igreja que avança, uma igreja que vai, uma igreja que rompe, uma igreja que sai do seu lugar comum e que sim, ó Deus, pode ser colocada num lugar alto para dar a sua luz e para brilhar a luz de Cristo àquelas pessoas que estão na escuridão. Pai, em nome de Jesus, move a nossa vida, toca a nossa vida, à medida que nos aproximamos, Senhor, nessa mudança de ciclo neste ano, que o nosso coração esteja sim, ó Deus, aberto para refletir, para mudar, para pensar, ó Deus, para receber do Senhor revelação, entendimento. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós e pelo Teu Espírito Santo nos conduz na Tua palavra, nos conduz pelo Teu Espírito, Senhor, a cada dia a perceber, ó Deus, aquilo que o Senhor requer de nós. Pai, eu te peço no nome de Jesus, ser com o Teu povo, ser com aqueles irmãos até mesmo que não puderam vir hoje, que o Seu Espírito Santo seja sobre cada um. É a minha oração, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém, Senhor, amém. Amém.